Olá! Começa agora o programa Famosos aqui pela Vai TV. Pessoal, eu tava morrendo de saudades. Voltamos! Morrendo de saudades das pessoas, saudades do meu diretor maravilhoso, do Nick. E hoje vamos falar de um assunto que eu fiquei falando nas minhas redes sociais, mega importante, que é a utilidade pública, sobre o direito do consumidor. Você conhece o seu direito? Mas voltado por pet. Por quê? Estamos aí em outubro, as crianças adoram cachorrinho, gatinho, às vezes quer comprar. E você que é pai, você que é mãe, que vai comprar um bichinho de estimação, não conhece os direitos? Do meu lado está hoje o advogado Ulisses Mendonça, que vai conversar um pouquinho com a gente. Ele é formado em Direito, né? Pós-graduado em Direito Constitucional pela PUC São Paulo, pós-graduado em Direito Eleitoral pelo Judiciário Eleitoral Paulista, EJEP. Tudo bem, Ulisses? Olá, prazer. Flávia, tudo bom? Que ótimo, obrigado primeiramente pelo convite, uma honra estar aqui, tenho te acompanhado aí nos últimos meses, nos últimos anos e obrigado aí pelo convite. Vamos ver se a gente consegue ajudar um pouquinho nossos amigos aí, mês de outubro, claro. Criança gosta de animal, e quem não gosta de um cachorrinho, de um gatinho? Verdade. Então, acho que é um assunto aí interessante para a gente poder conversar e ver se a gente ajuda nossos amigos nessa difícil escolha, né? Isso mesmo. E, gente, daqui a pouquinho também, o Richard Veloso, ele tem uma empresa, ele é diretor do Empreenda. Ele vai falar um pouquinho como é que eu posso fazer. Eu tenho uma empresa, eu quero que minha empresa vá para o impacto social. O que eu posso fazer para buscar voltar minha empresa para o impacto social? Daqui a pouquinho, tá bom? Então, agora, a primeira pergunta que não deixa calar. A gente escuta muito o direito do consumidor. O que é isso, esse direito do consumidor que se fala tanto? Então, Flávia, tudo começou lá atrás, em 1990, acho que até uma data que posteriormente aconteceu alguma coisa, dia 11 de setembro de 1990, veio à luz o nosso Código de Defesa do Consumidor, que no ano que vem vai estar completando 30 anos dos direitos do consumidor aí na luta, que o consumidor, acho que anteriormente, até a Constituição de 88, até a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, era muito desrespeitado. Só que quando a gente fala, acho que de direito do consumidor, as pessoas entender o que é consumidor é muito fácil, né? Acho que eu, você, todos nós no dia a dia, de alguma forma, somos consumidores, né? E entender a figura do consumidor é uma figura muito fácil, muito simples. Acho que quando a gente fala de direito do consumidor, o grande ponto, o grande questão a ser levantada em discussão é você entender a relação de consumo para você poder enquadrar o Código de Defesa do Consumidor e em alguma situação que o consumidor se sinta lesado, poder buscar os seus direitos através do PROCON ou até mesmo do Judiciário. E o grande ponto, quando a gente fala no enquadramento do direito do consumidor, é entender quem é esse consumidor e o fornecedor. Porque a figura, acho que de repente mais difícil, mais importante, é você entender essa figura do fornecedor, que aí você pode buscar o judiciário para ser resguardado e protegido pelo Código de Defesa do Consumidor. Certo. Então, por exemplo, Liz, aí eu tenho, em outubro, né, vou comprar um cachorrinho pro meu filho. O que eu preciso saber antes? Que documento que eu tenho que levar? O que eu preciso saber? Perfeito. Olha, as crianças adoram pet, gato, cachorro. E assim, eu acho que primeiramente a gente tem que fazer um trabalho de conscientização. A compra é importante, sem sombra de dúvida. Tem pessoas que optam por um animal de raça, mas a gente não pode esquecer, antes até da gente entrar, acho que até uma questão relevante até para a sociedade, a gente colocar aqui da importância da adoção.
A gente compra, tem pessoas que têm a preferência pela compra de um animal de raça, mas a gente não pode esquecer que hoje a gente tem um dado aí da OMS do ano 2015, que a gente tem no mundo cerca de 30 milhões de animais, de pets, abandonados, animais de rua. Então, antes da gente, primeiro a família, quando a gente vai para a família, vai ter a escolha, quando ela vai tomar a decisão de trazer um novo membro para sua família, a primeira pergunta acho que aquela família, para criança, adolescente, idoso, qual é o animal, para que eu quero aquele animal, é um animal de companhia, não é? Então acho que esse é um ponto que é uma pergunta que deve ser feita anteriormente. Acho que o primeiro caminho, até por uma questão social, é procurar sempre a adoção. Existem ONGs muito sérias que trabalham no estado de São Paulo, fora do estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, com a questão de proteção animal, tá? Com trabalhos que eles fazem o acolhimento do animal, eles tratam o animal, eles vacinam e posteriormente colocam para adoção. Eu acredito que antes da gente ir para uma compra, fazer uma reflexão se a gente deve realmente ir para o mercado buscar a compra de um animal ou se a gente deve optar pela adoção, tá? Sem julgamento, isso é uma escolha de cada um, eu acho que isso é particular de cada família, né? E a importância da adoção, porque 30 milhões de cães e gatos abandonados. Isso dados do ano 2015. Então tem um impacto social muito importante, né? Então acho que antes até da gente começar a falar das preocupações na relação de compra, da aquisição de um animal, acho que faz sentido a gente falar e colocar a questão da adoção, o quanto que ela é relevante. Porque você adotando um animal, você está dando até vaga para um outro animal ser acolhido por uma ONG, por uma entidade e ter aquele zelo, aquele cuidado para posteriormente também ser colocado à adoção, né? Mas, doutor, a adoção não é mais burocrático? Então, não. A adoção é até muito simples, né? Você sempre tem que procurar um protetor que seja sério, tá? Uma ONG que seja séria, que faça um trabalho correto com os gatos ou com os cachorros, dependendo, cada ONG tenha a sua especificidade, trabalha com um gênero específico. E a adoção é muito simples, você ir, você conhecer, você ir numa feira de adoção, ter contato, porque um animal, quando você vai adotar, esse animal ele já vem vacinado, vermifugado, ele já vem castrado, então a pessoa que está adotando, ela tem toda uma garantia de saúde do animal, que isso é de uma forma igual àquele que também pretende e escolhe pela compra, né? Certo, então é bem simples. É bem simples, bem simples. O mais importante, tanto na compra quanto na adoção, é você pesquisar, você ir a fundo e entender quem é aquela pessoa, quem que é aquela organização que você está indo buscar para fazer a adoção ou para poder fazer a compra. Se é um criador sério, se é uma loja séria, se tem uma criação séria, não é uma fábrica de animais, uma coisa que até acarreta em maus tratos. Recentemente a gente teve uma repercussão de uma grande loja, de uma grande empresa que trabalha com produtos de pets, de animais, e se descobriram que esses animais eram criados em situações assim degradantes, de maus tratos, né? Então acho que a principal preocupação que a família, quando pensa no acolhimento de um novo ente para sua família, é fazer a busca e o entendimento da onde que está vindo aquele animal, seja de uma ONG, de um criador, de um protetor individual, ou de uma loja ou um criador profissional sério. Essa é a primeira grande preocupação que as pessoas devem ter. Então, maus tratos, né? É crime, né? Então, sim, não é? sim. A gente desde
do ano de 98, se eu não estiver enganado, tem uma legislação federal, em seu artigo 32, que ali ele tipifica a questão dos maus tratos animais. E quando a gente fala em maus tratos, é um entendimento aberto. O que é maus tratos? O que é? Eu acho que maus tratos é um animal. Se você é negligente na vacinação, na alimentação, no cuidado com o zelo, isso já de alguma forma caracteriza o maus tratos. E aí no artigo 32 dessa legislação federal, tem ali todo ponto que é discutido, que se a pessoa realmente foi enquadrada em alguma situação daquela de maus tratos, ela pode ser penalizada com pena de 3 meses a 1 ano de reclusão e multa. Então não é uma coisa assim que passa-se batido, né? Embora essa legislação tenha um cunho muito mais voltado para a proteção e o entendimento do animal no ecossistema, mas sem sombra de dúvida, foi um marco legal muito importante para a proteção e para o zelo com os nossos cachorrinhos e gatinhos. Verdade. E também se viralizou um tempo na internet também, que uma moça, não sei se você lembra, estava nas redes sociais, ela começou a bater no animal e viralizou esse vídeo. Inclusive ela foi presa também. Perfeito. Ela foi presa. Sim, não pode, isso é inaceitável, né? Acho que nos dias de hoje, maus tratos e qualquer coisa nesse sentido com cachorrinho, com gatinho, tem que ser denunciado. E como que a gente denuncia isso? Delegacia. Vá à delegacia, faça um boletim de ocorrência, filme, crie provas, relate. Isso é importante, a gente não pode deixar que essas coisas aconteçam e se repitam. Com certeza. E, doutor, outra coisa também que se fala muito, como funciona essa parte da documentação? Da documentação, Isso. Perfeito. Ó, acho que quando a gente entende ir pela compra do animal, acho que a primeira coisa que a família deve fazer é uma busca de quem são os criadores sérios daquela determinada raça. Se for um gato, a Confederação Brasileira de me fugiu o nome, sinofilia, perdão, de sinofilia, e se for de gatos, a Confederação Brasileira de Felinos, tá? Buscar sempre essas duas entidades, são entidades de cunho nacional, para poder buscar informação sobre os criadores, tá? E aí, a parte da documentação, quais são os cuidados que aquele que pretende a compra do animal deve ter? Ele deve buscar, primeiramente, saber se o criador é um criador sério e pegar referências. Se ele não é um produtor, quanto mais de animais, de filhotes, e até gerando também, de alguma forma, maus tratos, né? A documentação que precisa ter um histórico, um atestado médico, para o médico veterinário, dizendo que o pet está em perfeito estado de saúde, um histórico de ele precisa ser vacinado, o animal precisa ser chipado, tem que ter o pedigree, e no pedigree o histórico do animal, ele precisa pegar nota fiscal, recibo, com a descrição do animal. Isso tudo é importante para no momento da compra, para você depois não ter problema nenhum com o bichinho, né? Se eu me arrepender, comprei, não quero mais o bichinho. Então, isso é um grande problema, tá? Se você compra uma compra à distância, o Código de Defesa do Consumidor, ele dá esse direito, o direito de arrependimento, tá? Se é feito, isso é importante ser frisado, uma compra à distância. E você tem o prazo de 7 dias para poder exercer esse seu direito de arrependimento. Mas acho que se arrepender, quem toma essa decisão de realmente comprar ou adquirir, trazer um novo membro, acho que é muito difícil. Mas o direito de arrependimento, ele pode ser exercido na compra à distância e no prazo de 7 dias. E passando esse prazo, a gente tem um ditado que a gente diz no direito, que o direito não socorre aquele que dorme, né? Então, se você comprou esse animal à distância, adquiriu esse animal, e ele já passou desse prazo de 7 dias do recebimento, isso é importante ser colocado, o prazo para poder, a contagem desse prazo, ele inicia a partir do recebimento
desse animal, tá? Não querendo colocar assim, mas infelizmente colocando na forma fria da lei com esse produto, esse objeto, a partir de 7 dias. Mas ninguém acredito que ninguém que entenda pela aquisição de um cachorrinho ou de um gatinho pense em se arrepender na compra, né? Mas, por exemplo, eu comprei, né? Porque você comprou à distância. Perfeito. Você não viu as condições, você viu na foto, porque na foto tudo é muito lindo. Poxa. Aí quando chegou, vai meu gatinho, você sentiu que ele tá doente, e aí? Então, aí não é nem a questão do arrependimento, a questão é que aí seria como, isso na forma da lei, seria um vício. O animal, você compra um animal, ele tem que estar em perfeito estado de saúde. Por isso até tomar esses cuidados, a questão do atestado médico e tudo mais. Se o animal, nos 90 dias iniciais, tá, que ele está com você, se ele apresenta alguma doença, alguma situação nesse sentido, você tem 90 dias para poder acionar aquele criador ou aquela loja, da onde você adquiriu um animal, para poder essa situação estar sendo resolvida, tá? Essa questão está sendo sanada e dos cuidados médicos, o criador, a loja, ele deve ter todo esse zelo para poder não deixar um bichinho sofrendo, né? E caso não resolva, pode acontecer. Caso não resolva, aí é uma situação chata que a gente espera que não aconteça, mas você pode pedir a troca do animal, tá? Isso é importante colocar. A gente está colocando aqui porque na forma fria da lei, um animalzinho, a gente coloca ele como um objeto de direito, embora não seja a forma mais bonita de ser colocada, mas é um objeto, tá? E você, como um objeto, você tem o direito de ter o seu dinheiro de volta, ou pela troca dele, tá? Certo. Ah, que bom, né? Porque se acontecer esse probleminha o bichinho tá doente, não tem como também ficar com um animalzinho doente, né? Não, sim, é muito complicado. E por isso que antes até da compra, como foi colocado, eu acho que eu penso que fazer esse levantamento, essa busca para poder entender quem é esse criador, quem é essa loja, a pegar as referências, né, é muito importante, porque infelizmente existem os criadores sérios, os bons criadores, mas também tem gente que faz atrocidades aí com os bichinhos, é a coisa que tem que ser combatida. E aquela coisa também, eu tenho é contra a lei, por exemplo, acho que deve ser, eu tenho um exemplo, a pessoa foi lá, tem um animal, ela vende esse animal. Então, de um particular para outro particular, Ulisses vendendo para a Flávia um animal. Então, se o Ulisses for um criador que ele cotidianamente ele vende animais, ele vive dessa venda de animais, e aí a gente pode ser enquadrado, ele é enquadrado na questão da relação de consumo, tá? Porque tem o Ulisses como criador, ele tem a habitualidade da venda, ele tem a finalidade lucrativa. Ulisses não é nada disso, ele é só uma pessoa que tem um cachorrinho, um casal, e teve uma cria e posteriormente colocou à venda. Ulisses não vive dessa prática, tá? Então isso não se enquadra numa relação de consumo, tá? Você pode sim buscar a devolução e tudo, mas infelizmente não se enquadra no Código de Defesa do Consumidor. Por que eu falo da importância do enquadramento pelo Código de Defesa do Consumidor? Porque lá se entende que o consumidor ele é hipossuficiente, ele é vulnerável em relação ao fornecedor, aquele que efetivamente vive daquela atividade. Então, eu acho que até se o indivíduo for buscar a aquisição de um animal, vá para quem realmente entenda, sejam criadores sérios, nas confederações tanto de cachorros quanto na de gatos, para poder pegar as referências. Porque comprando de um particular... Mas não é crime. Não é crime, pode acontecer. Mas o particular, ele de alguma forma, ele não tem toda aquela estrutura
para poder receber, fazer aquele primeiro acompanhamento até durante a gestação da fêmea e posteriormente ao nascimento. Dependendo do particular, ele pode não ter a estrutura e a prática para poder ter o zelo com o filhote, com o animal que um criador mais sério ele efetivamente tem. Certo. Tá? Aí, por exemplo, doutor, eu fui lá, comprei meu animalzinho. Eu tenho quanto tempo para receber na minha casa? Então, para receber na sua casa, isso aí independe, a legislação ela não é clara nisso. Se você compra à distância o animal, você tem o prazo de 7 dias, tá? Um criador sério não entrega hoje com menos de 90 dias após o nascimento do filhote, tá? Na cidade de São Paulo... Como assim não entrega? Não entrega, porque assim, tem o desmame, tem o período de vacinação e dos primeiros cuidados. Então, o criador ele não faz a entrega do animal com menos de 60 dias. Isso pela legislação, mas a gente entende que um prazo razoável para poder fazer a entrega para essa nova família é um prazo de 90 dias. Acho que antes disso é muito pequenininho. Precisa ter o cuidado ali com a mamãe, com o papai, ali, com aquela situação para poder ter um acolhimento e aí sim ele está maduro o suficiente para poder ser entregue à sua nova família. Certo. E doutor, você tem animalzinho em casa? Eu tenho. Embora a gente defenda tudo, mas aí também vai pela situação, vai pela prática de cada família. Por morar em apartamento pequeno, a gente decidiu escolher ter um cachorrinho menor, de uma raça, um pug, porque tem menos energia, naquela situação, pelo entendimento, quando a gente foi fazer essa busca, foi o que a gente entendeu para a nossa família seria o que a gente teria as melhores condições de atender, de zelar. Então a gente tem uma pug, a Meia em casa, uma gordinha, uma fofa. Doutor, muito obrigada pela presença. Opa, eu que agradeço. Esclareceu as dúvidas. Espero ter ajudado. Bastante, esclareceu bastante. Está o contato também do doutor aqui no... Quer deixar mais algum contato? Instagram, Facebook? Não, eu acho que pelo WhatsApp aí, qualquer dúvida, a gente está falando aqui sobre direito do consumidor, também trabalho com o terceiro setor, trabalho com direito político, eleitoral, direito de família, são as áreas de atuação que, tendo alguma dúvida que as pessoas precisem, pode entrar em contato, será um prazer poder ajudar os amigos e os colegas. Então, gente, o doutor volta, já fizemos uma parceria praticamente, né, doutor? Tantos assuntos pra gente debater, né? Sim. Que é muito bom um advogado no programa, porque a gente começa a entender um pouco dos direitos, em geral, que é muito importante, né? Sem sombra de dúvida, até pra gente não cair em erro, né? A legislação está fazendo 30 anos. Ano que vem é um marco para a sociedade brasileira, 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, e mesmo após 30 anos, são direitos corriqueiramente desrespeitados. E ainda a gente não conhece nossos Não direitos. conhece, né? E é difícil. A legislação brasileira é muito grande. Né? Verdade. Mas é isso, eu agradeço, Flávia, mais uma vez o convite e me coloco à disposição no que puder ajudar. Tá bom. Obrigado. Obrigada, doutor. Então agora vamos para o comercial e nós já voltamos com o Richard Veloso, que vai falar sobre o Nova Empreenda, como faço para a minha empresa e para o social. Então daqui a pouquinho, não sai daí. Bem-vindos à Vai TV. A Vai TV é uma web TV que vai da onde você está para o mundo todo. Aqui nós trabalhamos com chroma key, com cenários computadorizados, onde a sua criatividade é o limite. Imagine só usando o chroma key, uma mulher dançando. Ou ainda um carro em alta velocidade.
Imagine nós sermos atacados por alienígenas. Aqui a criatividade é o seu limite. Aqui você pode ser apresentador de TV, você pode fazer o seu videoclipe, você que é músico, você que é dançarino, você pode fazer seu vídeo. E você quer fazer a sua propaganda, nós cuidamos de tudo, locução, trilha musical, e você pode divulgar no Facebook, e também compartilhar no Facebook, divulgar, e também no WhatsApp, a grande novidade do mercado. Então venha para cá, seja um parceiro da Vai TV, e nós vamos cuidar de você com muito carinho, ok? Vem para cá, vaitv.com.br. Estamos de volta aqui pela Vai TV Famosos. E do meu lado está Richard Veloso. Ele é diretor do Nova Empreenda, formado em Impacto Social pela Armani. Ele compõe a pasta de empreendedorismo da Associação Comercial e tem uma agência de marketing digital. Tudo bem, Richard? Seja bem-vindo. Boa noite, Cláudia. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite, em primeiro lugar, né? É um prazer estar aqui com você. Imagina, o prazer é nosso, né? Do pessoal que nos assiste. E vamos falar de um assunto muito importante. Como causar impacto no meu negócio? Sim. O impacto social. Sim. Primeiro vamos tentar entender o que é o empreendedorismo, né? Empreender é você começar algo novo, né? Você ter uma disponibilidade para inovação, né? Para começar um negócio novo, para empreender. Você tem que empreender. Sim, é começar algo novo, ter disponibilidade para inovar no seu negócio, né? E como eu posso inovar no meu negócio assim? Sim, seria disponibilidade para aceitar novas ideias, seria tomar riscos, né? Causar inovação dentro do seu negócio. Certo. Então, existem números do Sebrae, por exemplo, que falam sobre fechamento de empresas, o que levam as pessoas a fecharem suas empresas. E vemos, né, que a maior parte das pessoas fecham suas empresas por conta da burocracia, por conta de falta de preparo, de capacitação, mas existem dados, né, que não são mencionados, que é o propósito. Né? Se a pessoa não tem um propósito muito definido, né, se a empresa dela não está alinhada com o que ela realmente quer, com o que ela é, né, a chance de que a empresa feche é maior também. Né? Então, o negócio social é uma forma de você conseguir alinhar o seu negócio, né, com algo que represente você e que faça diferença para a sociedade. Certo. E como eu posso fazer isso? Por exemplo, eu tenho uma empresa, né? Ou seja, então todo mundo que tem uma empresa, a gente pode falar que é um empreendedor? Nem todo mundo. Na verdade, sim, ter um negócio não te faz empreendedor. Ser empreendedor é a sua disponibilidade para aceitar os desafios, para ter atitude, né? Certo. E tá, eu aceitei o desafio, porque a gente escuta muito assim, né? Estou empreendendo. Não adianta eu falar que eu estou empreendendo se eu não busco novos clientes, não é isso? Eu não busco novas parcerias, não estou empreendendo. Eu estou lá com o meu negócio parado. E ali não vai ter sucesso. Está parado, né? Sim. Sim, o empreendedorismo é atitude, né? Não é só o fato de você ter um negócio que te torna empreendedor. Olha, essa dica é legal. Não é porque você tem um negócio você é empreendedor, né? Sim, você pode ter um negócio, mas está parado, né? Se você não correr atrás de clientes, se você não fizer planejamento, isso não te torna empreendedor. E ao mesmo passo, você pode não ter um negócio e ainda assim ser empreendedor. Né? Você pode ser um empreendedor dentro da sua empresa, né? Dentro da sua comunidade, por exemplo, né? Então, a sua predisposição para tomar atitude e para correr atrás das coisas que te torna, né, um empreendedor. Certo, aí esse é o primeiro ponto, me tornei um empreendedor. Depois, Sim. como eu posso ter um impacto social? Porque toda empresa quer ser vista com aquela coisa social. Toda empresa, Sim. ela quer se linkar a isso. E como é que eu posso fazer isso? Sim. Um negócio social envolve uma missão, né, de corrigir problemas encontrados na sociedade. Então, como que você pode solucionar problemas latentes ali na sociedade, no dia a dia das pessoas, através da sua empresa. Então, isso tem que estar muito visível na missão da sua empresa. Tem que estar muito visível, mas como pode estar visível na minha empresa, assim? Eu tenho que me linkar a uma marca, é isso, para fazer essa parte social?
Sim, você tem que estar solucionando um problema, né? E a sua empresa tem que ser autossustentável, né? Senão você seria uma ONG. Então, eu tenho que resolver um problema, mas ao mesmo tempo tenho que me financiar, né? Tenho que estar ganhando dinheiro com a empresa, e é isso que caracteriza um negócio, né? Então, é uma empresa de negócio social. Ao mesmo tempo que eu resolvo um problema de um lado, né? Um problema latente ali na sociedade, eu estou ganhando dinheiro e sobrevivendo com isso. Certo. E o ideal seria então pensar quais são os problemas, como empresa, né? Quais são os problemas que eu gostaria de resolver na sociedade e como que eu poderia fazer isso dentro da minha empresa, né? Aí sim eu caminho para um âmbito mais de negócio social. Certo. Então, por exemplo, posso aplicar a periferia, né? Sim, se aplica bastante periferia porque elas são onde os problemas são mais visíveis, né? Então existem problemas, por exemplo, de saneamento básico, existe problemas de desemprego, né? De baixa qualificação. Então, meu negócio pode estar linkado com esses serviços, oferecendo esse tipo de serviço. Existem exemplos de várias empresas que estão muito associadas ao negócio social, que você não consegue distinguir o que é um negócio social e o que é empresa, né? Como é o exemplo, por exemplo, da Natura, né? Então, eles vendem um produto, mas o produto está muito associado a uma causa social, né? Então, por exemplo, na Amazônia, eles fazem treinamento da população local, a qualificação dessa população para fazer a colheita de produtos que eles utilizam, né, nos seus produtos. E tem mais empresas também, eu estou vendo aqui, né, que tem mais empresas também que quer... Sim, Natura e Jobs também, eles trabalham, por exemplo, com a treinamento e qualificação de pessoas de mais idade, né? Então, pessoas que têm acima de 50 anos, né, em alguns casos até menos, elas têm uma maior dificuldade para serem alocadas para entrarem no mercado, e eles fazem essa ponte, né, entre a pessoa e a empresa. Então eles treinam, capacitam pessoas com uma maior idade para que elas possam ser colocadas no mercado de trabalho. Esse é um outro exemplo de empresa que se sustenta, né, através do negócio social. Porque assim, a gente percebe muito assim, a pessoa, depois, porque com 30 anos você já tá velho pro mercado de trabalho, não adianta falar, muitas oportunidades não tem. Depois dos 30 anos, a pessoa tem dificuldade. É muito difícil entrar no mercado de trabalho. E quando você chega nos 60 e duplica isso. Pessoas que eu conheço, que até hoje, porque no meu bairro eu tenho uma essa ONG, pessoas com 60 anos tá procurando emprego há anos e já não consegue se recolocar no mercado de trabalho. Isso é muito triste. E cada dia vem piorando. Né? E empreender é muito importante, porque não tem emprego para todo mundo. Sim, é uma forma de você depender menos do governo, não é? Você mesmo conseguir se manter, né, obter os seus recursos. Então eu aposto muito, né, eu invisto muito nessa questão dos projetos de empreendedorismo, porque é uma forma de você dar visibilidade para as pessoas, né, empoderarem elas para que elas se tornem donas do seu próprio destino. E, Richard, eu quero que você fale um pouquinho, porque tem um projeto que ele faz, né, que é o Nova Empreenda, que acontece na periferia. Fala um pouquinho pro pessoal que não conhece esse projeto, é um projeto lindo, que aconteceu, que inclusive eu participei desse projeto também. Não é merchan não, mas é bom o projeto. Sim. Aconteceu ali na Capela do Socorro e ele na Embu-Mirim. Conta um pouquinho pro pessoal para conhecer um pouquinho desse projeto. Sim, os dois principais projetos da Nova Empreenda são o Dia Empreenda e a Semana Empreenda. Então são eventos que acontecem ali dentro de um dia ou dentro de uma semana, focado no empreendedores da região. Então, através de atividades, de palestras, workshops, rodadas de negócios, né, programas sociais, eles se conectam entre si. Né? Então é uma forma de fortalecer o empreendedorismo local, fazer com que as pessoas tenham mais capacitação e aumentem seu networking. Né? Linkando muito esse tema do empreendedorismo e do trabalho. Né? Então a gente faz parceria com empresas como o Sebrae, como o CAT, né? Trabalha essa questão do emprego também durante o evento. E como surgiu esse projeto lindo? Eu, como empreendedor, né, eu tenho uma agência de marketing digital também, né? Então estou sempre envolvido em palestras, né? Faço parte da Associação Comercial de São Paulo, da parte de empreendedorismo, então estou sempre no meio de empreendedores, né? Participo de workshops e pensei por que não levar todas essas atividades para a periferia, né? Onde o pessoal não tem acesso, onde não conhece esse tipo, né, de conteúdo. E então surgiu disso, de repente reunir em um único evento atividades diversas, né, para trazer esse conteúdo de qualidade para pessoas mais carentes. E o que tem nesse projeto? Quais são os cursos? Quais são as palestras? Como funciona? Como você seleciona? Ele é dividido por temática. Cada dia do evento ele está voltado para um tipo de
de conteúdo, né? Então, por exemplo, a gente fala sobre educação financeira, empoderamento, fala sobre marketing digital, sobre ferramentas, né, que dão maior visibilidade para a empresa e trabalham também a parte comportamental do indivíduo, né? Porque não adianta só a pessoa ter qualificação, mas se ela não tem a motivação e se ela não tem a confiança suficiente para poder tocar o seu negócio. Então a gente pega muito na parte pessoal, assim como na parte profissional também, no desenvolvimento profissional. E você, o que você acha da periferia? O que você acha que é a maior dificuldade hoje da periferia? Hoje seria a falta de acesso, né, à educação de qualidade, a conteúdo. Então elas são muito limitadas, né, do potencial que elas podem atingir. Não tem um estímulo ali, às vezes, muitas vezes por parte da família, por parte das escolas locais. E ter acesso a esse tipo de conteúdo, na verdade, pode abrir portas, né, para as possibilidades que elas venham adquirir, né, venham a desenvolver. Certo. E assim, e o feedback das pessoas que participam desses projetos, como é que é? Eles gostam? O que eles gostam mais? A gente tem recebido feedback bastante positivo em relação aos eventos, né? Fizemos uma pesquisa posterior aos eventos para saber o que elas gostaram, né, o que poderia ser aprimorado, melhorado, e todas, né, tiveram uma conexão, aprenderam, né, muitos dos conteúdos que tiveram lá vão ser aplicados para a vida, né, e mais de 50% das pessoas participaram de todos os dias do evento, né, que é um número significativo, e disseram que vão aplicar, né, e que aquilo vai melhorar o negócio dela. E qual o perfil dessas pessoas? Eles são pequenos empreendedores regionais, mas a gente também, como Nova Empreenda, trabalha tanto o pequeno empreendedor da periferia como grupos minoritários, né, que muitas vezes têm maior dificuldade de inserção. Então a gente trabalha grupos como afroempreendedores, né, LGBTs, imigrantes, deficientes físicos. Então a ideia é integrar esse pessoal para a sociedade e fortalecer o grupo para que eles possam fazer negócio entre si, né, e ascender ali a novas oportunidades. Pela experiência que você tem, por que você acha que é tão difícil empreender no Brasil? É um pouco burocrático, né, existe muita burocracia ali para você iniciar o seu negócio, né, um despreparo, né, muitas pessoas não sabem, né, o que fazer no dia a dia. Existem hoje trabalhos muito interessantes do Sebrae, mas ele não atinge ainda a totalidade de pessoas, né, com interesse em empreender. Então, acho que esse é um grande entrave, né? E outra, a própria educação, né? A gente está condicionado a estudar para entrar numa empresa, né? Mas a gente não aprende na escola a ter o próprio negócio, né? A desenvolver essa atitude mais empreendedora, né? Ser mais autônomo. Então essa é uma questão assim, que poderia ser tratada, né? No exterior existem muitas escolas que implementam a questão do empreendedorismo infantil dentro da grade curricular. Né? A gente vê algumas iniciativas aqui no Brasil já sendo feitas, né, para empreendedorismo infantil. Então seria ideal trabalhar essa questão da autonomia dentro das escolas também. Né? E uma coisa que não se fala muito, hoje chegamos a 13 milhões de desempregados e esse número só aumenta. Já tem 5 milhões de pessoas que não procuram mais emprego. Por quê? Porque eles não acreditam mais. Então, qual que é a alternativa? É empreender. Porque não vai conseguir um emprego com uma carteira assinada. Infelizmente, essa é a realidade. Sim. E aí você vai viver de quê? Você já tem que ter aquela educação. Ou você tenta empreender agora, porque a vida vai fazer você empreender de alguma forma. Ou pelo desemprego, ou pelo salário baixo, né? Ou não conseguir se sustentar. Sim, e você se torna responsável pela sua própria vida, né? Você deixa de delegar ali o seu futuro para o governo, né? E passa a ter um maior controle, né? Então hoje, por falta de opção, né? Muitas pessoas estão entrando para o empreendedorismo, mas é uma forma de se manter realmente e acaba virando uma oportunidade. Você não acha também, Ulisses, Richard, o apoio do governo é muito pouco para empreender? Acho que também ele tem melhorado, né, se a gente comparar com os últimos anos, né? Hoje existe trabalho, por exemplo, do Sebrae de conscientização, né? Existe o MEI, por exemplo, que facilita, né, a abertura de empresas, está muito mais prático, você consegue abrir a empresa pela internet, né? A arrecadação é simples, você mesmo consegue pagar, não precisa de um contador, mas não atinge ainda o pequeno empreendedor da periferia, né? Às vezes eles estão muito longe, né, de centros de capacitação, a informação não chega a ele. E a dificuldade, muitas vezes, por depender da internet, né, a pessoa precisa de um conhecimento ali
de internet, né, para poder acessar os documentos, por exemplo. Né? Então isso dificulta um pouco. Tem coisas que podem ser facilitadas, né, apesar do desenvolvimento que a gente já teve nos últimos anos. Certo. E, Richard, eu quero que você fale um pouco de você agora. No sentido assim, hoje você é um empreendedor, ok? Mas antes, o que você fazia antes? Eu me identifico muito com essa dificuldade do empreendedor. Assim. Eu trabalhei em comércio exterior por mais de 10 anos. Né? Sou formado em Relações Internacionais, pós-graduado em comércio exterior. Então chegou um ponto da minha vida que eu não via mais sentido no que eu estava fazendo. Né? Faltava um propósito, faltava um impacto. Né? Então eu resolvi abrir minha própria empresa, né? Inicialmente uma empresa de marketing digital, porque seria uma forma de eu poder desenvolver os pequenos empreendedores locais. Então, hoje, estou tocando essa empresa que trabalha com projetos na Nova Empreenda, projetos de empreendedorismo, como uma forma de alinhar isso com um propósito de vida que eu tenho, que é causar o impacto, poder ajudar pessoas. Certo. E, Richard, tá aqui. Você compõe a pasta de empreendedorismo da Associação Comercial. O que é isso? Sim, fui convidado para fazer parte da Associação Comercial, né, pela Patrícia Tui, fica até meu agradecimento para ela. Inclusive, também eu adoro a Patrícia Tui, tá falando, ela foi no Parque Guarapiranga, ela deu uma palestra incrível sobre empreendedorismo, né? Sim, então ela participou do Semana Empreenda, né, a gente se encontrou em alguns eventos, e após, né, a participação do evento da Semana Empreenda, ela me convidou a fazer parte da Associação Comercial de São Paulo, pela atuação, né, durante o evento, pelas parcerias que foram firmadas lá. Mas o que é, assim, para a pessoa que não... Assim, o que é interessante da Associação Comercial, porque eles oferecem todo um suporte para o pequeno empreendedor. E estar dentro da Associação Comercial me coloca em contato com as dores que os empreendedores sentem, né, com as necessidades, e isso eu consigo implementar dentro dos projetos, né, estando mais próximo dessa realidade. Mas qualquer pessoa pode empreender lá? Estou começando a empreender, eu vou lá na associação comercial. Sim. E levo o meu projeto, aí eles patrocinam o projeto, como funciona? Na verdade, sim, é uma associação, né? Então eles são bem-vindas pessoas que trabalham com serviços ou com comércio, né? Então tem uma mensalidade mínima, né, irrisória, e através dessa mensalidade você tem acesso a palestras, a serviços, né, ajudas, assistência, por exemplo, referente à tributação, referente a direito do consumidor, né, referente a diferentes campos, e o networking que você faz com outras empresas também. Isso fortalece, né? Eu acredito que assim, empreender é muito difícil, e se você estiver sozinho é mais complicado ainda. Né? Então, quanto mais engajado você tiver, ou né, fazer parte de diferentes associações, mais fácil vai ser sua vida. Né? Então, tem que participem de organizações, de entidades, porque lá se formam parcerias, né? Lá você consegue se conectar com pessoas que estão passando pela mesma situação que você. E qual que é o perfil lá do pessoal que vai procurar a associação comercial? São muitas pessoas que já têm um negócio, né, mas que gostariam de se desenvolver, né? Gostariam de aumentar suas vendas, por exemplo, né, de se conectar com outras pessoas. Existem muito comerciantes, né, donos de comércio, por exemplo, muitos autônomos, né, profissionais autônomos como contadores, né. Sim, mas é uma casa aberta para todos. Né, Você acha que a periferia procura muito empreendedorismo ou não? A periferia empreende, mas de uma forma não muito consciente. Né? Por exemplo, se você é cabeleireira ou se você é manicure, você é uma empreendedora. Só que às vezes eles não sabem que são. Né? Então a periferia assim, já vem de um histórico de empreendedorismo de muito tempo, mas não tem a consciência disso. Né? Então o que seria interessante é a formalização disso tudo, porque você sendo formalizado, você consegue aposentadoria, você tem os benefícios do INSS caso aconteça algum acidente, por exemplo. Né? Então, o que falta é essa mentalidade da formalização. Né? Mas o empreendedorismo já existe na periferia e hoje, né? e o próprio Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo. Né? Então, a gente já tem essa mentalidade da criatividade, de se virar, de correr atrás. Né? E só falta formalizar, estruturar algumas coisas que já existem, né? Na periferia, nos centros. A gente percebe assim que a periferia é muito esquecida. Então, como ela é muito esquecida, então eu vou dar um jeito de formar minha empresa, vou dar um jeito de fazer um salão, né? Vou começar a vender a coxinha, vou começar a vender pão de queijo, e aí você já vai falando, já fazendo seu próprio negócio, igual você falou inconscientemente, né? Sim.
Então eles não têm, talvez, a noção do que é empreendedorismo, mas já fazem isso e ensinam melhor do que muita gente. Né? Hoje existem algumas iniciativas focando empreendedores também da periferia, né? Organizações que trabalham com treinamentos, então está também se tornando mais forte nessa questão da formalização. E a ideia é que, né, as pessoas conheçam mais, né, sobre esse tema do empreendedorismo, porque você sabendo o que você tem de direito, você consegue se organizar melhor. Né? Você sabendo que existe uma rede, né, de pessoas como você consegue formar parcerias, você consegue buscar recursos necessários. Né? Se você está formalizado, você consegue, por exemplo, participar de editais, você consegue participar de licitações com a prefeitura. Então tem outras coisas também que estão atrás ali da formalização. E uma coisa também que poucas pessoas sabem, do MEI, que você vou formar uma empresa, mas tem aquela coisa do MEI, que você tem que pagar todos os meses, que aí no caso já é uma empresa estruturada. Que o Sebrae fala muito disso. Eu vi um curso do Sebrae, eles colocam mesmo, vamos formar, como eu vou fazer? Vou formar um MEI? Aí você já faz toda a estrutura, o que você tem que pagar, o que você não precisa. Sim, é super fácil, facilita realmente a vida, né? Na maioria dos casos é de 50 a 55 reais que você paga mensalmente, mas você tem o direito a uma aposentadoria no futuro, tem direito à utilização de INSS em caso de problemas. Você pode emitir nota fiscal, muitas empresas só compram, né, se você puder emitir nota fiscal. Então seria uma forma assim, de aumentar sua segurança, né, e poder participar de diversos processos. Entendi. E só para finalizar aqui, Richard, você também é formado em Impacto Social pela Armani? Sim, é um curso recente, né? Terminei inclusive semana passada, mas o que é interessante é que eles agregam no mesmo espaço pessoas que estão preocupadas com o impacto social, né? Com o impacto que suas empresas geram. Então foi bem interessante porque eu participei tanto como aluno, né, como empresa parceira. Né? Então no meu projeto, dentro da Armani, como Nova Empreenda, eu tive outros alunos trabalhando para poder aprimorar o projeto, implementar, né, nas periferias. E você vê que existem pessoas com essa consciência, né, do impacto que elas causam no dia a dia, né, na sua comunidade. Ok, então. Eu quero agradecer. Eu que agradeço. Muito obrigado por participar da entrevista, né, pelo convite. E uma honra estar aqui. Não, imagina, é utilidade pública. Quanto mais pessoas saberem desse conhecimento, é anos-luz aí, né? Uma coisa muito legal, tá bom? Então, obrigado pela Muito presença. Quer deixar contato, quer deixar Instagram? Sim, caso vocês tenham interesse em projetos de empreendedorismo, né, queiram trabalhar a inclusão social, né, da sua comunidade ou do seu grupo, né, estamos disponíveis para isso, né? Fica um contato aí no vídeo, né, com o nosso telefone, o nosso site. E aguardamos vocês. Muito obrigado de novo. Tá? Imagina. Então, pessoal, nós ficamos por aqui com mais um programa Famosos. Eu quero agradecer a toda a sua audiência, tá bom? E estamos de volta com o próximo programa, gente. Já estou conversando com o deputado do PSOL, o Dianazzi. Ele vai falar um pouquinho sobre educação. Já conversei com ele, ele falou que vem e vai falar um pouquinho sobre educação. Eu não sei se poucas pessoas sabem, não é marketing político, nada. Ele estava comentando comigo que aquela PL que existe hoje, de você ir no cinema e pagar meia, é dele. E ele vai conversar um pouquinho com a gente no próximo programa, tá bom? Então ficamos por aqui. E o programa vai passar no próximo domingo, às 22 horas, tá certo? Um grande beijo e até o próximo programa. Até lá! Tchau!